Amém? Aleluia. Pega a sua Bíblia, vamos fazer a nossa declaração. Amém? Esta é? Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo e eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei a mesma. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Maravilhoso é saber disso, Senhor. É sem palavras, saber o que o Senhor preparou para nós. Queremos estar como Maria, Senhor, esquecendo tudo à nossa volta e olhando apenas para o Senhor e recebendo o que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Porque sabemos que irá de encontro às necessidades, aos problemas, virá de encontro trazendo respostas, alento, conforto, que assim seja sobre todos aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Nós estamos já, deixa eu só arredar esse microfone para trás um pouquinho, estou com medo de bater nele aqui. Nós estamos há 2 semanas falando sobre os sinais, aliás, 2 semanas não, 2 cultos, que foi de manhã e à noite. E eu queria, então, introduzir a nossa mensagem, terminando a parte de sinais, porque tem a ver com o que vamos falar hoje. Hoje, eu quero falar um pouquinho sobre quando as suas emoções não deixam as suas convicções avançarem. Ou seja, quando as suas emoções, elas golpeiam as suas convicções. É aquela convicção que você fala, nossa, eu sei agora o que eu quero fazer e eu vou fazer. E você se pega fazendo exatamente o contrário. Por quê? Por que que isso acontece? Porque muitas vezes as suas emoções, elas estão chocadas, traumatizadas, adoecidas, e aí elas não favorecem aquilo que você crê, aquilo que você tanto deseja viver para Deus. E nós estudamos que o Evangelho de João, ele trata especificamente em revelar a glória do Senhor com os seus sinais. João foca nos sinais, para podermos entender que há um propósito maior em todos os milagres de Jesus. Há um propósito maior. E nós falamos sobre os 6 sinais de Jesus ali, através dos seus milagres. Falamos quando Jesus, o primeiro milagre dele foi qual, irmãos? Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Transformando água em vinho, mostrando assim a sua divindade e o seu prazer em trazer alegria para nós. Jesus quis mostrar aqui o seu poder que irrompe a sua pele e se manifesta em milagre. E vimos que Jesus estava realizando milagres, mostrando que ele também estava cumprindo algo que já estava predito no Velho Testamento. E que semelhantes sinais estavam no Velho Testamento. Porque o Velho Testamento, a vida dos profetas, eles nada mais eram como impulsionando ou mostrando Jesus. E nós vimos isso acontecendo quando de Eliseu e de Elias também. Não vou voltar aqui, porque nós já falamos sobre isso, mas quando Eliseu supre a necessidade das mulheres, daquela mulher que estava ali, falou, nós não temos nada, né? Nós vamos morrer. E ele fala, traga as botijas e enche de óleo. Havia acabado tudo. E nós vimos também em Elias semelhanças. Mas vamos avançar. Nós vimos também a cura, o segundo sinal de Jesus, foi a cura de um jovem, que um nobre oficial foi correndo atrás de Jesus, pedir socorro pelo filho, e Jesus, de onde estava, ele determinou o milagre, e quando aquele pai voltou para a sua cidade e chegou lá, seu filho estava curado, e tinha sido curado exatamente no horário que Jesus falou. Semelhante maneira que Elias ressuscitou o filho da viúva, como Eliseu também ressuscitou o filho da sunamita.
Terceiro sinal foi Jesus ali no tanque de Betesda, quando aquele paralítico estava lá, quantos anos, irmãos? 38 anos, paralítico. E Jesus chega e pergunta para ele o que ele quer, se ele quer ser curado. E ele, em vez de falar, claro que eu quero, nós vimos que ele ficou, ninguém me coloca nas águas, toda vez que eu quero ir, sempre passam na minha frente. E nós mostramos ali como que Jesus o curou, o levantou, tomou atitude. E todos esses sinais apontam para algo na nossa vida, e nós fizemos aqui as aplicações mostrando, e nós vimos isso acontecer na vida de Naamã, em 2 Reis, mais um milagre também na vida de Eliseu. Eliseu e Elias, eles são um tipo de Cristo. Elias é como se fosse o João Batista do Jesus, e Eliseu o Jesus. Por quê? Porque Eliseu fez o dobro de milagres que Elias. Só que Jesus fez exponencialmente mais. E aquela cura daquele homem poderoso, Naamã, que era um comandante de um exército cheio de pompa, cheio de autoridade, cheio de soldados à sua disposição, obedecendo a ele. Não era um judeu, era um gentio. E ele então vai atrás de Eliseu para ser curado pela indicação de uma jovem. E Eliseu nem o recebe, manda só um comando, manda ele tomar banho lá, no rio 7 vezes. E ele se sente ofendido, revela sua arrogância, seu orgulho, mas um soldado o incentiva, o anima, e ele então vai e ele é curado. Semelhante maneira do paralítico, que precisavam ser tratados no seu orgulho e no seu complexo de inferioridade. Vimos também o quarto milagre, o quinto sinal, Jesus andando sobre as águas. Aleluia. E aí a gente pensa, por que Jesus foi andar sobre as águas? Que o povo foi beneficiado com isso? Por que esse milagre? Jesus não tem que dar satisfação para a gente de nada do que ele faz. Mas o sinal de que ele é o governador sobre todas as coisas, domina sobre todas as forças da natureza, tudo lhe obedece, tudo está sob o seu controle. Esse foi o objetivo. E a gente vê também a mesma coisa acontecendo em 2 Reis, na vida também de Eliseu, quando o jovem perde o seu machado e Eliseu faz flutuar, manda colocar uma madeira. E nós vimos a aplicação disso, apontando a madeira, aponta para a cruz, para o Salvador Jesus Cristo, que nos tira de todo o pecado. Sexto sinal, também, Jesus destaca as diferentes respostas às obras milagrosas. Que nós temos uma tendência de querer colocar todas as coisas no seu lugar. Achamos que a gente já sabe tudo, ou é isso ou é aquilo. Mas Jesus mostrou para ele que a gente não sabe tudo, né? Jesus falou para ele, vocês estão achando que o cego nasceu porque o pai pecou, porque ele pecou? Não é nada disso. Vocês não sabem de todas as coisas. Nem ele pecou, nem o pai pecou, mas é para que a glória de Deus seja manifesta na vida dele. Sabe, às vezes a gente fala, nossa, eu não tenho saída, ou vai ser assim ou vai ser assado. A gente quer encaixotar nossas situações, mas o Senhor, filho, vocês não sabem nada. Não pense que você já sabe tudo, por isso que às vezes você fica desanimado e triste, porque as suas soluções não são a que você precisa. Você acha que não tem mais jeito. E Jesus, então, mostra a cura, quando ele cura aquele cego de nascença, e aí o cego passa a ter agora o quê? Os prazeres da alegria da vida. Imagina como era triste a vida daquele moço que não enxergava. Imagina depois que ele começou a ver, falei, gente, como as árvores são verdinhas, olha os pássaros, como são tão coloridos. Olha como, ele deve ter ficado assim meses, talvez ano, admirando as coisas. Ou seja, tendo prazer na vida, descobrindo as coisas boas, lindas que Deus fez. Assim o Senhor quer trazer a luz, Ele é a luz do mundo. Quando nós conhecemos Jesus, somos o quê? Iluminados. Então nós vimos que cada sinal, cada milagre de Jesus aponta para um princípio do Senhor, para algo que Ele revelou dele próprio, quando Ele diz, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a água que sacia a sua sede,
eu sou. Para cada eu sou que Jesus falou, ele falou exatamente o que ele disse para Moisés no Velho Testamento. Eu sou e isso basta. Em cada sinal, em cada milagre, Jesus está falando o quê? Basta, eu sou o suficiente. E ele cura então o cego. Nós pregamos sobre tudo isso. Quando Jesus entra na sua vida, ele restaura agora, restaura em você a alegria que você não tinha. É o prazer de ser salvo. Você fala, gente, é bom demais ser crente. É bom demais. Temos problemas sim, mas agora eu tenho para quem recorrer e saber que ele me ouve, que ele me acolhe. Ontem, nós estivemos aqui com os nossos adolescentes e jovens, né, nossa aula Carisma, sala cheia. Depois tivemos o culto, eles ficaram aqui de 5 até quase 11 da noite, alguns ficaram até mais. E que alegria. Estava ou não estava bom aqui ontem, meninada? Não, quero ouvir um glória a Deus. Aleluias. Nós tivemos tanto louvor, tanta administração, tanta coisa e pizza rolando para todo lado, né? Que alegria. Você que é jovem, que não participou, perdeu. Perdeu ou não perdeu, pessoal? Perdeu de montão. Mas vai ter de novo, se Deus quiser. Então, Jesus não quer que nós sejamos cegos. Jesus não quer que a gente fique andando de um lado para o outro sem saber o que fazer. Mas descobrir o prazer de adorar a Cristo, que é o único que dissipa toda a escuridão do nosso coração. Aleluia? Aleluia. E o último sinal, no Evangelho de João, que João enfatiza, é exatamente a ressurreição de Lázaro. Imagina aquela situação tão triste ali. E vamos abrir então a Bíblia em João, no capítulo 8, versículos 12 a 30. João, capítulo 8, versículos 12 a 30. Todos acharam aí? Mas antes de ler João 8, 12 a 30, vamos para o 11, capítulo 11. Aí depois a gente vai voltar para ali. A partir do verso 1. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Marta, cujo irmão era Lázaro, estava doente. Era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Os discípulos disseram: mestre, ainda há poucos judeus que iriam apedrejá-lo, e o senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isto, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até lá. Olha que estranho aqui. Imagina, Lázaro amava Marta, Maria e Lázaro. E aí, Jesus sabe que Lázaro morreu. E Jesus fala: eu me alegro. Eu falei: nossa, se alguém dissesse para você que seu filho ou um seu amigo morreu, você falou: estou tão alegre que ele morreu. Como que você ia ficar? Que insensível. Como assim que Jesus está alegre porque um amigo que ele ama morreu? É porque eles só viram parte do quadro. É assim. Muitas vezes nós julgamos as situações pela parte do quadro, até onde a gente entende.
E aquilo que a gente não entende, a gente nem imagina o que está por trás. E os discípulos só entenderam, sim, que frieza é essa de Jesus. Aí, eles não entenderam nada. E aí Tomé, chamado Dízimo, que era sempre meio negativo, né? Sempre ficando em dúvida, ele diz, então vamos, gente, vamos lá, vamos morrer também. Lázaro morreu, Jesus já está indo para o lugar que já queriam matá-lo. Vamos lá, Jesus morre, a gente morre junto. Olha que pessimista. Jesus, então, aqui no versículo 17, continua. Quando Jesus chegou e encontrou Lázaro já sepultado, havia quantos dias, irmãos? 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-las, por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então, Marta disse a Jesus, Jesus, você demorou, viu? Já é tarde demais. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela, o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu, tá bom, Jesus, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta respondeu, sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou, está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa a sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu e perguntou, onde vocês o puseram? Eles responderam, Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram, veja o quanto ele o amava. Veja aqui que Jesus, ele tinha dito que tinha se alegrado pela morte de Lázaro. Então será que ele estava chorando porque Lázaro estava morto? Não. Sabe por que ele estava chorando? Por ver a dor de Marta, por ver a dor de Maria, por ver a dor que a morte causa nas pessoas, a separação, porque nós não fomos feitos para ficar separados. Nós ficamos debaixo de uma nuvem muito tensa na época da pandemia, lembram? Que as pessoas estavam não só com medo da pandemia, mas sofrendo pelas perdas das pessoas amadas. Eu acompanhei gente que perdeu gente na pandemia, e tem gente que até hoje não superou, até hoje estão sofrendo. E Jesus, ao chorar ali, ele estava aqui se identificando com a dor de Marta e de Maria, se identificando com a minha e com a sua dor. Ele entende, ele sabe o que é perder alguém que ama. E ali ele então revelou a sua compaixão. Ele então vai até lá e ele faz algo. E ele fala, mas alguns disseram, será que ele que abriu os olhos ao cego não podia fazer com que Lázaro não morresse? Mas mais do que fazer Lázaro não morrer, era o que Jesus faria. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou, tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus, Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu, eu não disse a você que se cresce, veria a glória de Deus? A Marta, Jesus teve que agir, as duas estavam sofrendo. Só que 2 mulheres com reações completamente diferentes. Marta veio com uma atitude meio julgadora, meio de cobrança com Jesus. Se você tivesse vindo, ou seja, o que você não veio? Né? Numa atitude de
de raiva mesmo, porque Jesus, no momento que mais precisava, Jesus não estava ali, mas ela estava triste, e Jesus entende essa situação. Ele a repreende gentilmente pela sua falta de fé, naquilo que ele afirmou, que ele era a ressurreição e a vida, e ela não estava tendo essa fé. E a Maria, ele se identifica quando ela ali, que estava aos prantos, chorando, Jesus chora também. Jesus se identificou com ambas. Uma ele repreende gentilmente e a outra ele chora junto. Então, verso 41, tiraram a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste e sei que sempre me ouves. Mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu. Então os pés e as mãos amarradas com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então Jesus lhes ordenou, desamarem-no e deixem que ele vá. Vocês conseguem imaginar a cena? Tá lá as mulheres tristes, chorando, um monte de gente lá que choravam porque eram pagos para chorar e tal, e de repente chega o super-herói, né? Jesus Cristo chega lá, cingido com toda a sua verdade, de toda a sua glória. Entra agora em cena esse guerreiro poderoso. Jesus une a dor do seu povo, das suas lágrimas, da perda de alguém, ao seu poder divino concedido a ele, para trazer a salvação e a ressurreição e a vida, quando ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Ele não chega apenas para confortar o seu povo, mas também para lembrar o povo o poder da ressurreição que está além do natural. Pensa nessa demonstração aqui. Não apenas a cura, mas no pranto. Pense em como ele as amava e como ele queria fazer algo extraordinário. Essa é a afirmação número 7. Eu sou a ressurreição e a vida. Da mesma maneira, lá no Velho Testamento, como nós lemos na semana passada, em 2 Reis, no capítulo 4, versículo 8 a 37, e destaca aquele versículo: então deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos nos olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. O filho da sunamita, que estava ali, morto, ela tinha saído de fininho, deixou o filho no quarto, fechou a porta, foi atrás de Eliseu, falou: olha, eu não te pedi um filho, mas você me deu e eu o amo. Vem até ele, porque eu não vou aceitar perder ele, não. Eu imagino ela dizendo: se foi Deus que me deu, Deus não quer me tirar. E Eliseu vai, e Eliseu também sente a tristeza daquela mulher. Ele se compadece: não deixe que ela entre. Quando Geazi, não, ela falou: deixa ela vir, pode deixar. E Eliseu vai pessoalmente e vai até lá e ressuscita o filho da sunamita. Imagina a alegria dessa sunamita. A morte é a tristeza mais trágica que pode existir. E era o maior desafio para Eliseu. E foi também para Jesus a maior demonstração da sua divindade. Queridos, cada um desses milagres de Jesus, como eu falei, né, e perguntei semana passada, cada sinal, ele quer nos dizer muito mais. Uma placa vermelha não é só uma placa vermelha. Ela quer dizer o quê? Pare, não é assim? Você sabe disso. Tem uma intenção. Cada sinal de Jesus aponta para uma das nossas necessidades, que cedo ou tarde cada um de nós vai passar na vida. Nós vimos da multiplicação dos pães, que cada um de nós sempre precisa depender do suprimento de provisão para todas as áreas da nossa vida. Nós vimos Jesus ali curando aquele menino. Quem de nós aqui nunca passou uma enfermidade ou enfrentou alguém doente? Que precisamos da intervenção divina. Cada sinal de Jesus, cada milagre dele, foi apontando para mim e para você, que todas as áreas da nossa vida, ele se importa e ele tem respostas, soluções e milagre para cada uma delas. Não há nada, como num casamento,
Às vezes você acha aquilo tão pequeno, tão assim, nossa, mas tão fútil. Por que Jesus não começou o ministério dele curando as pessoas doentes, ressuscitando já as pessoas? Tanta gente que deveria ter doente naquela época. Por que ele começou logo transformando água em vinho? Porque a alegria que o Senhor quer que você tenha é uma das coisas mais importantes na sua vida. Se você perder a sua alegria, você adoece. Se você perder a sua alegria, você fica sem esperança. Se você perde a sua alegria, você não tem ânimo para trabalhar. Se você perde a sua alegria, você não tem mais propósitos, que você não tem força. E Jesus quer que você conheça a sua alegria. Acima de tudo e antes de tudo, conheça o quanto Ele quer que você seja uma pessoa cheia de vida, cheia de alegria e não abatida, não de cabeça para baixo. Eu queria que você abrisse comigo agora no Evangelho de João também, mais para frente, agora no capítulo 14. Nós vamos introduzir hoje Pastor, eu não consigo ser alegre o tempo todo. Aliás, essa semana, meu Deus, eu só tenho vontade de chorar ou de fazer alguma coisa para não pensar na minha vida. Então, eu vou ver uns filmes, eu vou sair com os colegas, eu vou me distrair, porque há momentos em que há muita tristeza. Não há uma semana sequer que eu não ouço uma notícia de um jovem, tal como adolescentes, que não tirou sua vida. Você sabe que os suicídios não são anunciados, né? Não se anuncia porque é proibido, porque isso pode incentivar a outros. Mas é uma dura realidade. E aí você que já tem uma idade como a minha, ou chegando na minha, né, de quase 27 anos, né? Você pensa assim, gente, como que pode uma pessoa bonita, nova, com tantos anos pela vida para viver, tanta coisa para acontecer maravilhosa, tanto do desabrochar na vida dela, por que faz isso? Porque faltou alegria. Ele olha à sua volta, só vê coisa ruim, não vê perspectivas boas. Eu voltava para casa semana passada com a pastora Silvana, e a gente estava conversando, né, sobre os nossos meninos, adolescentes, os jovens, e contando da minha história, ela falou, Dina, eu não sabia desse lado seu. Eu falei, você não sabia? Não, pois é. Mas é assim, quando um adolescente toma um fora de uma namorada, gente, isso para eles é a Terceira Guerra Mundial. Para eles é o fim do mundo. Eles, assim, parece que... E é onde começa, muitas vezes, a procura das drogas para se consolar. Hoje eu vi o depoimento de uma pessoa que me procurou, vai mandar uma pessoa para o encontro, dizendo, olha, esse menino tem 17 anos, ele usa droga da hora que acorda até na hora de dormir. Por que ele usa droga da hora que acorda até a hora de dormir? Para fugir da tristeza, para fugir do vazio, para tentar esquecer. Mas como? Com toda a juventude, com toda a energia, com tudo que tem, por quê? Porque não descobriu a fonte da alegria. Não tem a alegria que Jesus transformou aquela água que não dá sabor, que não dá propósito, aquela vida vazia, numa vida de alegria, numa vida de propósito, de satisfação. Nós cristãos temos todos os motivos para viver contente em todo o tempo. Mas sabemos que passamos muitas situações que você fala, como ficar contente no meio dessa situação? Dá vontade de chorar. Sim, mas sabe por que a gente se alegra? Como Jesus. Jesus não ficou alegre porque Lázaro morreu, mas ele permitiu a morte, permitiu que as suas irmãs sofressem, permitiu o povo ficar triste, permitiu. Mas sabe por que? Não é que ele queria que o povo... eu gosto de ver o povo sofrendo, eu gosto de ver o povo chorando, tem que chorar mesmo, tem que sofrer mesmo. Não. É porque ele queria que eles experimentassem uma alegria muito maior de saber que aquilo que estava morto, aquilo que estava perdido, ressuscitou, começou novamente, que tem uma oportunidade. Eles nunca experimentariam essa alegria se não tivesse experimentado a perda. Verdade ou não, irmãos? Você pode dar uma glória a Deus, aleluia? Como eles iriam
reconhecer o poder de Jesus. Como eles poderiam ver um quadro maior se eles só viam dor e sofrimento? Mas quando Jesus ressuscitou a Lázaro, eu acho que todos ficaram assim, uau, por essa a gente não esperava. Nunca imaginei que isso fosse acontecer. Eu imaginava que Jesus era poderoso. Eu imaginava que alguém que morreu, como já tinha, eles sabiam do Velho Testamento, como Elias e como Eliseu, que ressuscitou o filho da viúva, que Jesus, alguém poderia até orar por Jesus, mas ele mesmo ser levantado dos mortos, sem ninguém orar, sem nenhum profeta vir, como assim? Isso é extraordinário demais. E o objetivo de Jesus, então, naquele sinal, era mostrar para ele, eu sou a ressurreição e a vida. Onde você considera a morte, para mim é motivo de alegria. Sabe por quê? Porque eu posso manifestar o meu poder. Naquela área da sua vida que você considera o fim, não tem mais jeito, fim de linha, o Senhor está, agora sim, agora sai da frente, deixa comigo, super-herói, Cristo Jesus, que é o maior de todos os heróis, porque Ele é o todo-poderoso de toda a eternidade, aleluia! Mas Jesus sabia que enquanto a gente não vê as coisas acontecendo, algo acontece com a gente. João 14, no versículo 1, Jesus começa aqui, que o coração de vocês não fique angustiado. Não fique angustiado. Ou seja, ele fala que não, em outra versão diz que o vosso coração não fique atribulado, não fiquem aflitos, não fiquem em situações que vocês fiquem para baixo. Mas ele continua, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar-vos um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejam vocês também. Queridos, quando Jesus fala, eu estou preparando um lugar, você fica assim, como é que será que vai ser a minha casa no céu? Será que vai ter janela, porta? Como é que vai ser? Não é nada disso. Porque você não vai precisar de estruturas para te abrigar. O seu corpo vai ser outro. Mas Jesus quer dizer, sabe, aqueles medos, aqueles temores. Quem trabalha viajando, hoje o Sud está viajando, né? E às vezes a pessoa trabalha viajando, eu tenho um cunhado que às vezes fica 10, 15 dias viajando. Eu já viajei várias vezes, fiquei mais tempo fora. Chega um momento que você fala assim, tudo que eu queria era estar na minha casa. Queria estar com a minha família. Queria estar lá com meu marido, com os meus filhos. Por quê? Isso é o lar, isso é a acolhida, isso é o aconchego. O que a gente sente falta não é de paredes, mas a gente sente falta o quê? De acolhida, de sermos abraçados, de ficar à vontade, ficar seguro. É o nosso porto seguro. O nosso lar é o nosso porto seguro. É o nosso lugar que você fala, aqui eu posso ficar à vontade. Quantos aqui já ficaram hospedados na casa de outras pessoas? O seu parente, o seu amigo, é muito bom. Ficar 1 dia, 2, 3, mas depois de 7 dias eu vou te contar, ninguém aguenta. O seu hospedeiro está assim, onde é que você vai embora? Você não tem nada para fazer lá não? Tipo assim, né? Eles não falam, mas é cansativo. E você, por sua vez, você com tudo na mala, né? Você não é igual na sua casa, que já está tudo arrumadinho no guarda-roupa. Eu lembro que o Valdir e eu ficamos 1 mês em Nova York, a gente sabia que ia voltar, então nós deixamos tudo na mala. Mas aí aos pouquinhos eu pendurava uma coisa e falava, para quê? Daqui a pouco eu vou embora. E eu ficava assim, minha casa tem meu guarda-roupa. Eu tenho banheiro dentro do meu quarto, aqui não tenho, meu Deus, eu não tenho liberdade. Esses meninos bagunçam tudo que eu arrumo, porque a gente estava dividindo um apartamento com 2 outros casais, bem jovens. Foi uma temporada. E tudo que eu queria era voltar para minha casa. Tudo que eu queria era minha casa. Quando eu cheguei em casa, eu falei, graças a Deus, estou na minha casa. E amei mais meu lar do que nunca. Por quê? Porque era o meu lugar, meu porto seguro, é o meu porto seguro. E quando Jesus fala, eu estou preparando um lugar para vocês, ele falou para que onde eu estiver, estejais vós também. Porque o que trazia acolhida para os discípulos? Quem está assistindo The Chosen viu The Chosen? Chega uma cena lá que eles estão dormindo ali de qualquer jeito, de qualquer lugar. Eu fico imaginando, gente, como é que eles iam no banheiro, tomar banho? Como é que ia acontecer essas coisas, né?
comida, tinha que carregar, porque não tinha supermercado no caminho. Era muito desconfortável. Mas eles não queriam nem saber, eles queriam ficar agarradinho em Jesus. Por quê? Porque Jesus trazia tudo o que eles precisavam. Alegria, paz, conhecimento do céu, caminho para o Pai, sentido de viver. Eles não queriam outra vida, senão ficar ali juntinho com Jesus. Era o estar juntinho com Jesus que transformava o porto seguro deles. Era estar ali aos pés dele. Não importa onde Jesus ia, estavam lá. Se Jesus estava junto, estava tudo bem. Quando Jesus não estava do lado de dentro do barco e as tempestades vieram, o desespero bateu. Mas quando Jesus entrou no barco, tudo se acalmou. Então, por isso que Jesus falou, para que onde eu estiver, vocês estejam. Porque eles falaram, Jesus foi embora. E agora, quando Jesus, o que vai ser da gente? Jesus sabia que eles iam passar por isso. Porque já estava chegando o momento da sua partida. E ele falou, olha, vai chegar um momento que eu não vou mais estar com vocês. Mas você já ouviu uma coisa que você não quer acreditar? Você sabia que quando a gente não quer acreditar, não quer aceitar uma realidade, aquilo não entra na cabeça da gente? Você não consegue guardar? Para eles, a ideia de ficar sem Jesus, que Jesus falou várias vezes para ele que ele ia embora, que ele ia partir, que era para cumprir as Escrituras. Mas isso não entrava na cabeça deles. Para eles, Jesus nunca ia abandoná-los. E pensar na ideia de Jesus ir embora era inconcebível. E vocês vão ver lá na frente aí que eles falam, quando Jesus foi glorificado para os céus, é que eles falam assim, gente, agora que eu estou entendendo tudo que Jesus falou lá atrás. Mas naquele momento, eles não entendiam. Então Jesus sabia que eles precisariam desse porto seguro. E aí Jesus diz no verso 6, um versículo tão conhecido por todos nós. Vamos falar juntos? Jesus respondeu, eu sou. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Tudo que vocês precisam está em mim. E aí, Filipe, igual Tomé, né, no verso 9, diz, há tanto tempo, no versículo antes, Senhor, verso 8, Filipe disse a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Gente, já tinha quase 3 anos que Jesus, ou já tinha 3 anos Jesus com os discípulos. E Jesus já tinha falado que ele e o Pai somos um. E ele aqui, Filipe falou, Senhor, mostra-nos o Pai. E ele falou, Filipe, há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece. Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. Creiam, ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedir alguma coisa em meu nome, eu o farei. A preocupação de Jesus sempre foi essa, queridos, que nós nos sintamos tão amados, tão protegidos por Ele, que a gente vai sair de maneira extraordinária, levando a sua mensagem, falando para as pessoas. E isso são as obras maiores. Porque Jesus não está aqui fisicamente para pregar o Evangelho, não está aqui fisicamente para orar por enfermos, para poder exercitar milagres. Mas eu e você estamos aqui, aleluia. E somando nosso agir em Cristo, quantos milagres maiores já aconteceram? Quantos aqui são salvos? Olha aí, quantos milagres vivos você e eu somos. Aleluia. Jesus, os pesquisadores, historiadores dizem que a igreja que Jesus deixou estabelecida não tinha mais de que 300 a 500, estava entre 300 e 500 pessoas. Hoje nós somos milhões. Milhões. Olha as obras maiores. E essas obras são o quê? Fruto da ministração, fruto da pregação, fruto dos sinais que a igreja tem manifestado, fruto da sua coragem de pregar para alguém, fruto de alguém que você orou e ela recebeu a resposta de oração, milagres maiores. Os planos do Senhor sempre são bem maior
do que os nossos. Mas aqui eu quero terminar falando sobre algo. Jesus está preparando os discípulos. Se você leu o restante desse capítulo, Jesus está preparando os discípulos para um momento que eles vão passar de dificuldade. E Jesus, então, fala mais uma vez aqui no versículo 27, onde ele já está indo para o final do capítulo, verso 27. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado ou aflito, nem com medo. Queridos, aí ele fala aqui tão interessante. Vocês ouviram o que eu disse? Vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. E ele já havia dito, e eu vou levar vocês. Jesus sabia as aflições que eles iam passar, os medos, os temores, as angústias. E ele falou, olha, mas vocês não deveriam ficar tristes com isso. Vocês deveriam se alegrar por saber que eu estou com vocês, por saber que eu sou capaz de ajudar vocês em todas as situações. Por isso, não fiquem aflitos, não tenham medo. Então, eu te digo uma coisa. O cristão passa, então, por aflições, irmãos? Passa medo? Passa situações de tristezas? Sim. Então, como é que nós podemos ser alegres o tempo todo quando se está passando uma situação assim? É quando você fala, Senhor, eu sei que eu estou passando por isso, mas eu estou passando. Eu não vou permanecer nisso. Eu sei que é um momento que algo o Senhor está querendo me transformar, porque crescer dói. Quando as crianças estão crescendo, vão chegando principalmente na adolescência, né, 11 anos em diante, 12, às vezes eles sentem a dor até no joelho, nos membros do corpo. Por quê? Porque está crescendo, está esticando. E tem jovens que esticam de 12 para 13 anos, já viram varapau, né? Cresce muito rápido e sentem muita dor. Diga para o seu irmão, crescer dói. Crescer dói. Talvez você que vai na academia, né, faz aí sua malhação, você começa com 1 quilinho lá, quando você não está sentindo mais nada, o que o treinador faz? Põe mais peso. Você sempre tem que sentir desconforto. E quando você está confortável fazendo aquele peso, ele fala, está tudo errado, pode pôr mais 5 quilos aí. Ah, mas estava tão gostoso. Mais 5, aí você sai de lá, ai, nossa, agora doeu. Ah, agora está legal. Queridos, crescer dói. As dores que você sente na caminhada, não causadas pelo seu pecado e escolhas erradas, mas pela sua busca mesmo do Senhor, de querer ter um casamento abençoado, ser um aluno exemplar na escola, de ter um namoro santo, isso dói, que não é fácil. Mas quando você passa, você vai poder dizer como o apóstolo Paulo, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Queridos, quando a gente consegue, então, entender o que Jesus está dizendo aqui para os discípulos, e nós vamos ver na próxima semana, eu nem vou entrar aqui, quando as nossas emoções, parece que elas passam um rolo compressor em todas as nossas convicções. Parece que tudo que você crê cai por terra, você age em sentido oposto. Mas aqui Jesus está te preparando. Ele está te dizendo aqui o segredo de passar tribulações, passar situações difíceis e ficar inabalável. E continuar firme e, acima de tudo, se mantendo alegre. Olhe para a pessoa que está do seu lado, vê se ela está alegre. Se ela não tiver, dá um sorrisão para ela aí, que aí ela se alegre. Diga assim com a pessoa que está do seu lado, não menospreze a força do contentamento. Não menospreze a alegria. Muitas vezes a gente acha que Deus está tão mais preocupado com a nossa santidade. E muitos pastores e muitas igrejas, às vezes põem um Deus tão distante e só fala assim, você tem que ser mais santo, você tem que ler mais a Bíblia, você tem que mais que orar, se você não fizer isso, talvez você nem... E muitas vezes, essas falas, em vez de te aproximar de Deus,
faz o quê? Quem sou eu para buscar Deus? Não tem nem coragem de orar. Deus não vai nem me ouvir, que eu fiz tanta coisa errada, não li Bíblia, não orei. Você começa a sentir um não merecimento. Você sabe o que impediu os fariseus de virem para Jesus? Ao contrário das prostitutas e publicanos, é porque os fariseus se achavam muito santos. Eles achavam que eles cumpriam tudo. Então, o coração deles foi ficando endurecido. E Jesus tinha que ser mais firme com eles, falar raça de víboras, para dar um choque térmico. Mas Jesus nunca chamou um coletor de impostos de raça de víbora. Nunca falou que ele era um sepulcro caiado. Nunca chamou uma prostituta de hipócrita. Não. Sabe por quê? Porque essas pessoas, elas não tinham nada para oferecer para Jesus. Mas elas conseguiam receber tudo o que Jesus tinha para elas. Elas se abriram para a graça de Jesus e entender Jesus, como o Senhor pode me amar, apesar de ser quem eu sou. Por outro lado, os fariseus se orgulhavam que eram muito certinhos, que tinham as leis, mas não tinham o menor amor para com as pessoas. Não tinham compaixão, não tinham graça. Tanto que ficaram revoltados quando as pessoas eram curadas no sábado. Queriam matar Jesus, em vez de se alegrar com aquela cura. Que nós possamos entender que o Senhor falou para a gente. Eu não vim buscar justos, mas pecadores ao arrependimento. Sabe, muitas pessoas ficam assim, se você não for santo, se você não for justo, é como se você pudesse fazer um monte de coisas para você ficar no ponto para Jesus te amar. Enquanto você estiver fazendo isso, você nunca vai experimentar a graça e o amor de Jesus. Você vai ser como os fariseus, que acham que por fazer coisas, Deus vai te aceitar e te receber. Mas, por outro lado, quando você fala, Senhor, eu não sei por que o Senhor me amou, mas eu sei que eu sou amado, eu estou aqui. E eu não vou sair daqui. Eu vou ficar aqui com o Senhor. Porque estando com o Senhor é o lugar onde eu me sinto amado. Aí eu me sinto segura, eu me sinto feliz. E eu sei que o Senhor nunca vai me abandonar. Vou deixar aqui cenas da próxima mensagem. Por que Simão Pedro, quando viu Jesus na praia, depois que Jesus já tinha ressuscitado, Jesus faz novamente o milagre da multiplicação de peixes ali para eles, né? E o barco quase que desmonta. Pedro põe uma roupa e sai na frente de todo mundo, ele nada até a praia para encontrar Jesus, enquanto os outros estão dando conta lá dos peixes. Pedro tinha negado Jesus. Pedro tinha negado, e não foi só assim, não conheço. Ele xingou o povo. O que você está me chamando, hein? Eu não conheço nada, não. Jurou que não conhecia Jesus. 3 vezes, bravejou. Mas Pedro, quando viu Jesus, saiu correndo para ele, para o mestre amado. Quando nós fazemos alguma coisa errada contra alguém, você vai correndo para ela ou você foge dela? Seus filhos fogem de você ou correm para você? Você, quando era mais jovem, fazia uma coisa errada, você fugia do seu pai ou corria para os braços do pai? Todos nós, quando temos alguma coisa para esconder, a última coisa que a gente quer é encontrar aquela pessoa. Não vou muito longe, não. No trabalho, o chefe mandou todo mundo fazer um relatório, você não fez o seu. Aí você inventa que está com dor de cabeça, com dor de barriga, tenta se esquivar daquela reunião, não é assim? Mas aquele que fez o relatório todo bonitinho, ele fica, e aí, chefe? Você não vai perguntar, não, se eu fiz o relatório? Aí o outro vontade de matar aquele cara. Por que foi lembrado o bendito relatório? Porque é assim, quando nós devemos, a gente quer fugir. E muitos se sentem em dívida com Deus. Eu não fiz o suficiente para Deus. Mas quando a gente sabe, Senhor, está tudo ok comigo, a gente corre para Ele. Pedro não estava tudo ok para ele. Não estava. Mas ele correu para Jesus. Por quê? Porque ele sabia que Jesus o amava muito, tanto, que não importava com o que ele havia feito. O amor de Jesus era muito grande por ele. E ele, seguro no amor de Jesus, ele foi nadando até Jesus. Queridos,
Deus não está interessado na sua performance. Deus está interessado em saber o tanto que você reconhece que Ele te ama. Vamos colocar de pé e vamos orar. Coloque as suas duas mãos sobre o seu coração agora. Talvez você entrou aqui nessa noite e pense que você veio por conta própria, ou porque é um costume. Mas eu quero te dizer que não. Foi Deus que trouxe você aqui. Deus te ama e tem um plano maravilhoso na sua vida. E tem mais, Ele nunca desistiu desse plano. E não vai desistir enquanto você existir. Ele vai continuar com esse plano especial para a sua vida. E você vai poder desfrutar dele. Mas tudo começa com uma decisão de convidar Cristo para entrar no seu coração. Nós, como igreja, vamos ajudar você a orar, dizendo assim, diga comigo, Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Abro a porta da minha vida e eu Te recebo como o meu Salvador e Senhor. Eu reconheço que Tu és o Filho de Deus, enviado para tomar o meu lugar, pagando o preço pelos meus pecados. E hoje eu quero receber essa salvação. Toma conta da minha vida. Faça de mim o que o Senhor deseja que eu seja. Em nome de Jesus. Eu gostaria de saber quem fez essa oração a primeira vez, que levantasse a sua mão bem alto. Todos podem fechar os olhos, continuar orando. Quem fez essa oração dizendo, eu quero convidar? Ou disse, eu quero voltar para Jesus, eu quero me reconciliar. Eu me arrependo dos meus pecados, de ter ficado longe do Pai, por isso eu fugi dele. Mas agora eu volto, porque eu sei que Ele me ama. Quem quer fazer essa reconciliação, levante a sua mão bem alto. Você que nos assiste ali na live pelo YouTube, eu quero dizer que se você fez essa oração, Deus ouviu a sua oração. E tudo o que Ele quer é se revelar para você, porque Ele não consegue não te amar. Liga para a gente, mande uma mensagem que nós vamos falar muito mais sobre isso. Igreja do Senhor Jesus, feche seus olhos por um instante. Queria convidar você a orar e perguntar para você, quanta liberdade você tem diante do seu Pai celestial? Você corre para Ele. Toda vez que você ora, você sente aquela alegria, aquele privilégio. Ou sente um peso, cobranças, culpas. Que nessa noite, você possa falar para o Senhor e falar, Deus, me ajuda a pensar certo. A pensar conforme a Tua palavra me diz. Pedro não te conheceu antes, mas quando ele te conheceu bem no comecinho, ele falou, arreda de mim, porque sou pecador. Mas depois que Pedro te conheceu, ele correu para o Senhor. A intimidade faz a gente conhecer cada vez mais o quanto somos amados. Que nessa noite você possa dizer para Ele aqui, Senhor, eu quero conhecer mais desse amor, que afugenta o meu medo. Deus, que faz com que as aflições, os temores sejam dissipados, por eu ter a certeza que o Senhor está tomando conta de mim. Toda aflição, toda preocupação, seja dissipado, porque o Senhor está comigo. Ajude-me a lembrar disso todo momento. Se nesse momento você sente que precisa de oração, que tem andado com o coração aflito, tem andado preocupado com situações que te aconteceram ou estão acontecendo, vem aqui na frente, nós vamos orar. Vivemos numa era de tantas pressões, uma economia tão instável, as pessoas tão violentas, corrompidos seus corações, que é normal que nós passemos aflições. Então vamos orar, vem aqui para frente, vamos ter esse tempo juntos aqui orando. Vem colocar diante de Deus aquilo que está
deixando você de cabeça quente, que está te afligindo, vem aqui na frente. Não tenha vergonha, esse é nosso tempo de oração juntos como igreja. Onde você está dizendo, Senhor, eu quero depender de Ti. E não ficar com essas coisas encasquetando na minha cabeça. Eu quero dormir tão tranquilo, tão seguro, Deus, de Ti. Vem aqui na frente, vamos orar. Eu sei que você está querendo vir, está com vergonha, esperando alguém vir primeiro. Então, vamos ver o corajoso vai vir primeiro. Ah, Jesus, Te adoramos, Pai. Aleluia. Tu és o Senhor. Tu és o nosso porto seguro. Tu és a canção que alivia a nossa dor, Senhor. Vem, Jesus. Vem sobre o Teu povo, Pai, nessa noite, Pai. Tira mesmo, Pai, todo medo, Pai, toda aflição, toda preocupação com o dia de amanhã, com a insegurança com relação à criação dos filhos, com a insegurança com relação ao futuro, com relação, Deus, seus relacionamentos. Vem, Senhor, vem atuando no meio do Teu povo, Pai. Tira tudo aquilo que está trazendo peso. Ah, Senhor, nós queremos mesmo passar a viver com essa alegria que só o Senhor nos proporciona. O Senhor nos deixou um legado de alegria, Pai. Oh, Deus, nosso povo é um povo alegre porque conhece o seu Deus. Mas essa alegria pode estar sendo ofuscada pelas aflições do dia a dia. E agora eu oro, Deus, pelo Teu povo, que em nome de Jesus, que toda aflição, toda preocupação vá embora agora. Tudo aquilo que está deixando o Teu povo aflito, Pai, possa ser dissipado nessa noite, em nome de Jesus. Que a alegria seja renovada, que a força do Senhor volte. Pai, que seja assim no meio do Teu povo. Que o Teu povo possa sair daqui dizendo, eu sei em quem tenho crido e Ele é poderoso, aleluia, aleluia, eu tudo posso naquele que me fortalece, aleluia, eu sou amado do meu Pai, oh, Ele é o meu pastor e nada me faltará, oh, aleluia. Se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a te amar mais, Senhor. Quero 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 te amar mais, Senhor. Deus amado, que o favor do Senhor, a sua graça que está liberada a nós, Pai, possa ser vivido durante todos os dias pelos teus filhos. Que cada um possa voltar para o seu lar, debaixo dessa certeza do teu amor, da tua graça. Pai, crescendo, sabendo que crescer, Deus, dói, crescer incomoda muitas vezes, Pai. Eu oro que teu Espírito Santo venha conduzir cada um, Pai, de acordo com a tua vontade. Livra de enfermidades, livra dos ataques do maligno, das armadilhas, das ciladas satânicas. Livra, Deus, protege o teu povo.
Pai, que nessa semana haja, Deus, renovo, respostas, Deus, soluções dos problemas que estão enfrentando. Pai, assim, eu abençoo o teu povo em nome de Jesus. Amém, amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que você vai debaixo dessa graça. Vem tomar um caldinho conosco. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar.